Bem, mais uma vez, boa noite. Dessa vez eu também falo graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Aos que não me conhecem, meu nome é Thiago Zambelli. E há alguns domingos nós temos estudado aqui, nós temos focado o nosso tempo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja cujo contexto, cujo ambiente era bastante complicado. Corinto era relativamente uma cidade grande para a época, era bastante movimentada e muito influente naquela época. Ela era um centro comercial bastante ativo e porque tinha uma geografia bastante privilegiada. Ela ficava situada entre dois portos muito importantes e por causa disso, ela era uma cidade bastante rica e cheia de diversidade cultural. Se vocês conhecem alguma cidade portuária, sabe como essa diversidade cultural, de gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, passa por ali. Mas ela também era cheia de excessos. E um dos traços mais marcantes da cidade era a sua moralidade extremamente frouxa. A cultura sexual em Corinto era escancarada, era pública e era muito incentivada. Inclusive havia um templo enorme ali, o templo de Afrodite, uma deusa grega, que é a deusa do amor e da fertilidade, e onde, segundo os relatos da época, havia centenas de sacerdotisas que na verdade atuavam como meretrizes cultuais. Isso significa que cultuar Afrodite muitas vezes envolvia atividades sexuais com essas sacerdotisas. Então a igreja de Corinto ela estava nesse meio, cercada por valores completamente contrários ao padrão de Deus. Fora da igreja, não era incomum um homem casado procurar uma sacerdotisa para cultuar Afrodite. Então percebam que a raiz da prostituição em Corinto, ela estava especialmente ligada à religiosidade. Era uma questão de espiritualidade conforme eles acreditavam. Então vocês conseguem identificar essa complexidade ou essa dificuldade da cidade de Corinto? Diversos cristãos tentando viver a sua fé nesse contexto. De um contexto que muitos deles, inclusive, fizeram parte, cresceram vendo e ouvindo a respeito, onde usar o corpo de forma imoral era parte da sua vida religiosa, da sua vida espiritual. Ou seja, era comum, era cultural, não parecia errado. E quando essas pessoas se convertem, elas traziam consigo essa bagagem, essa mentalidade. E num ambiente que bastava abrir seu celular e deixar que os algoritmos fizessem todo o trabalho para que os adolescentes, os jovens e os adultos fossem seduzidos, e com alguns toques, um bombardeio de imagens e de vídeos, todos tratando do corpo como mercadoria, o sexo como entretenimento e a pureza como bobagem de gente ultrapassada. E é aí que vem aquela pergunta disfarçada de liberdade. Qual é o problema? Todo mundo faz. O importante não é se sentir bem? E obviamente que não estou mais falando da igreja de Corinto, ainda que o espírito de Corinto esteja presente. A roupagem mudou, mas o coração do problema é o mesmo. A sexualidade continua sendo distorcida. A visão que se tinha do corpo era tão distorcida como ainda é em nossos dias. Os valores do mundo presentes na vida da igreja. E o Evangelho continua sendo a única resposta capaz de transformar pela raiz essa mentalidade. E é por isso que nós precisamos aprender o que Deus tem para nos ensinar. Por isso que nós precisamos também orar. Então a minha ideia com vocês é ler o trecho que eu tenho para vocês hoje aqui e logo em seguida orar e destrinchar um pouquinho mais aquilo que Deus nos ensina por meio da caneta do apóstolo Paulo. Então, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Por agora eu não tenho nos slides, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas é muito bom que você acompanhe, seja lá a versão que você tem em sua mão. Então, a partir do versículo 12,
Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Senhor, nos ajude a entendermos o texto, nos ajude a não só entendê-lo, mas a vivê-lo, Pai. Talvez tenhamos muita coisa semelhante ao contexto de Corinto. Seja isso verdade ou não, Pai, que a Tua palavra possa cutucar os nossos corações, Pai, para identificarmos os valores que temos adotado do mundo, como temos aprendido tanto nessa carta, e que ao perceber isso, Pai, nós possamos tomar uma direção diferente, olhar os critérios que o Senhor tem para as verdades que o Senhor tem. Pai, que fique claro hoje que os nossos corpos são tão importantes para o Senhor como as nossas almas. Isso faz uma diferença prática nas nossas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, nas últimas mensagens, nós já vimos Paulo agindo como um pai espiritual. Ele deixou bem claro que não escreveu aos coríntios para envergonhá-los, mas para adverti-los como filhos. Paulo os amava e por isso ele não ia ficar passando a mão na cabeça deles. O amor de verdade, ele chama a atenção, ele disciplina todas as vezes que é necessário. E por isso Paulo os confronta e se oferece como um exemplo a ser seguido. Ele era alguém que lutava para ser fiel a Deus e ser um bom exemplo de alguém a ser imitado. E visto que o seu alvo era ser imitador de Cristo. E foi com esse espírito que Paulo começa a tratar de problemas muito sérios na vida daquela igreja. No capítulo 5, ele expõe um caso absurdo de imoralidade sexual e que estava sendo tolerado na igreja. O homem estava se envolvendo intimamente com a sua madrasta. E o pior, a igreja não somente tinha isso acontecendo no seu meio, como não corrigia esse problema. Pior, se orgulhava por dizer, não, aqui tudo pode, tranquilo, nós toleramos isso. Hoje seria semelhante às igrejas que só falam do amor e da graça de Deus, sem nunca citar o juízo e a disciplina do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não aceitava isso e no seu processo de ensinar, no seu processo didático, ele usou o fermento e a massa como ilustração de uma situação que não podia ser tolerada. Ele diz que um pouco de fermento atinge toda a massa. No capítulo 6, nós até podemos pensar que Paulo mudou de assunto, mas não foi o que aconteceu. Ele continua falando o que nós estamos aqui cansados de ouvir. Ainda que eu garanto para vocês também, que nós, ainda que estejamos cansados, ainda não ouvimos o suficiente. A igreja sofria grande influência dos valores do mundo. Eles estavam resolvendo os seus conflitos como o mundo. Eles estavam tratando o pecado como o mundo, a ponto dos irmãos buscarem resolução dos seus problemas entre aqueles que nem queriam saber de Deus. Ao invés de resolverem os seus conflitos com maturidade, com sabedoria e com temor a Deus, eles estavam buscando justiça diante do mundo, como se o mundo soubesse mais de justiça do que o próprio Deus. E ao que me parece, ainda que isso fosse muito grave, Paulo ainda estava mais preocupado com o testemunho da igreja. E nós também precisamos nos preocupar com isso.
Porque os coríntios já tinham sido lavados, sido santificados e sido justificados por Cristo. Isso significa, na prática, que eles não eram mais quem um dia eles foram. Até por isso Paulo disse que alguns deles já tinham sido adúlteros, imorais, ladrões, bêbados. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós também não somos mais quem um dia fomos. Não resolvemos nossos conflitos como antes, não tratamos as pessoas como antes, não pensamos e nem agimos como antes. Nós buscamos viver em coerência com quem hoje, em Cristo, nós somos. Então, se fomos lavados, se fomos santificados, se fomos justificados em Cristo e no Espírito Santo, então todo o nosso ser é novo, inclusive o nosso corpo. Mas os coríntios precisavam ser lembrados disso. Eles precisavam ser lembrados que a salvação, que pela fé em Cristo um dia nós ganhamos, não é algo exclusivo para a nossa alma, não é algo exclusivo para o futuro. Olha o argumento de Paulo, começando o nosso trecho. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Diversos estudiosos bíblicos concordam que a frase tudo me é permitido, aquilo que vocês verem entre aspas aqui, era quase que um slogan para os crentes de Corinto, virou um ditado popular. Eles estavam distorcendo a liberdade cristã para justificar os seus comportamentos pecaminosos, especialmente os sexuais. Paulo aqui então ele está ensinando que a liberdade que eles tinham não era absoluta. O limite era o Evangelho. E o Evangelho de Cristo é criterioso. Nele tem amor, nele tem edificação, nele tem santificação. E conforme Deus ensina, ser cada um desses critérios, não é amor como qualquer pessoa pensa, não é santificação como qualquer pessoa pensa, é como ele diz ser. Por exemplo, é verdade que o crente tem liberdade de ouvir diversos estilos de música, mas será que convém ele escutar determinados tipos de canções ao lado de crentes mais novos na fé? Será que, por amor ao irmão mais fraco e pelo Evangelho, essa pessoa não deveria considerar ouvir suas músicas num outro ambiente? Talvez você seja uma pessoa que gosta bastante de filmes e de séries de TV. Você até pode ter a liberdade de assisti-los, vocês têm. Mas um cristão maduro, ele se pergunta: isso está desenvolvendo minha mentalidade cristã? Meu relacionamento com Cristo e a igreja? Isso está me levando para mais próximo de Deus? Nossa liberdade nunca pode desonrar o nosso libertador. Se as minhas redes sociais estão cheias de sensualidade, de fofoca, de um flerte constante com o mundo, será que convém eu continuar usando as redes sociais? A Bíblia não condena, por exemplo, o uso moderado de vinho e bebidas alcoólicas. Mas se isso tem trazido problemas para você, seja por beber demais, seja por gastar com algo que não é essencial, ou seja porque as pessoas veem isso como um mau testemunho do Evangelho, é óbvio que beber não convém. Quando cremos em Cristo, nós ganhamos a liberdade da escravidão do pecado, mas isso não significa que não pecamos mais. Isso não significa que não podemos nos viciar em alguma coisa, ou seja, deixar que aquilo nos domine. Irmãos, a questão primordial aqui não é se eu posso ou não posso fazer alguma coisa legalmente. A questão aqui tem a ver com maturidade, tem a ver com uma mentalidade renovada, dirigida pelo Espírito Santo. Crentes maduros se perguntam: isso abençoa alguém? Isso preserva a minha integridade? Isso glorifica a Deus? Em outras palavras, Paulo está dizendo, a liberdade nunca deve ser egoísta, egocêntrica.
O crente precisa pensar no próximo, ele precisa pensar na edificação pessoal, em prol do crescimento da igreja. Quando eu falo crescimento, não só numérico, mas eu estou falando no amadurecimento, na qualidade do nosso relacionamento com o Senhor. Ele precisa considerar se o que ele pensa louva a Deus. Liberdade que não ama, que não edifica e que não glorifica, não é liberdade em Cristo. É somente um novo tipo de escravidão. Uma escravidão disfarçada de autonomia. Eu faço porque eu posso. A verdadeira liberdade, ela é governada por Cristo e não pelos meus próprios desejos. Não é ter zero limites, mas viver dentro dos limites da graça. E que graça! Irmãos, nós vivemos numa cultura que confunde liberdade com libertinagem. Mas Paulo está dizendo aqui que nem tudo que é permitido deve ser praticado. A pergunta não é só, eu posso? Mas, isso me aproxima de Cristo? Isso glorifica a Deus? Isso me edifica ou me escraviza? Cristo não morreu para nos dar uma liberdade egoísta. Ele morreu para nos libertar de tudo o que nos aprisiona. Antes de Cristo era impossível dizer não ao pecado. E agora nós estamos livres deste domínio. Livres para fazer o quê? O que você quiser? Estamos livres para obedecer. Estamos livres para glorificar a Deus. Estamos livres para experimentarmos, já nessa vida, os efeitos de um relacionamento com Deus, que somente é possível por meio de Jesus Cristo e no poder do Espírito. E Paulo continua assim o seu argumento. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E esse era um outro slogan que a igreja de Corinto tinha. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. E esse slogan era usado exatamente para justificar os desejos físicos. Se o corpo tem fome, ele come. Se tem desejo sexual, ele satisfaz. É só biologia, não tem implicação moral. Será? E esse é um argumento bastante grego. Se comer é natural e sexo também é algo natural, então essas duas coisas são moralmente neutras. Não há nenhum certo, nenhum errado sobre isso. Mas isso era, de novo, a importação de um significado que o mundo dava sobre comer e sobre se relacionar, a ponto de Paulo dizer, Deus vai destruir ambos. A referência desse ambos aqui é o estômago e o alimento. A ideia também da palavra destruir não é que Deus vai aniquilar, mas que tanto a comida como o estômago serão abolidos, serão anulados, não ficarão úteis ou ficarão sem efeito. E esse é o sentido da palavra grega aqui que foi traduzida por destruir. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a comida e o estômago não são eternos e por isso não podem funcionar como base para a definição de uma ética ou de uma espiritualidade. Por isso também não pode servir como base de comparação com o desejo humano de coabitar. Na cabeça do crente de Corinto, confuso entre a verdade bíblica e o que a sociedade ensinava e fazia, é que a comida está para o estômago, assim como o sexo está para o corpo. Se a comida é algo natural, então sexo também é. E se o que comemos não é algo que definimos em termos morais, então o sexo também não pode ser definido dessa forma. Por outro lado, Paulo está dizendo, comer é algo temporário. Um dia nós não precisaremos mais comer. Mas o corpo, ou pelo menos não vamos comer no sentido como nós fazemos hoje. Porque lá no futuro também é dito que tem uma árvore, como tinha lá no começo. Então é possível que na eternidade a gente ainda coma. Mas o corpo, esse não vai ser anulado. Ele não vai ficar sem utilidade. Deus valoriza tanto o nosso corpo que um dia Ele vai ressuscitá-lo. O meu corpo, o corpo de vocês, foi feito para o Senhor.
Nossa santidade não é somente para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. Nosso dever em refletir Cristo não é uma função somente da nossa alma, mas de cada gesto que o nosso corpo faz. Quando Cristo morreu por nós, Ele não salvou apenas a nossa alma, Ele nos salvou integralmente. Isso é, tudo o que nós somos, ou tudo quem nós somos. E isso inclui os nossos corpos. É bem provável que os coríntios sofressem com a filosofia estoica daquele tempo, e que por vezes nós cristãos também nos aproximamos bastante dela. Na cultura greco-romana, especialmente entre esses filósofos, havia uma ideia de que o corpo não era assim tão importante. O que importava era o quê? A razão, o pensamento, o espírito. Então o corpo era visto quase como um acessório descartável, uma embalagem temporária. E por causa disso, muita gente achava que podia fazer o que quisesse com o corpo, inclusive ir ao templo e se relacionar, se coabitar com a sacerdotisa de lá. Por quê? Porque ele acreditava que isso não afetava a sua alma. Mas Paulo está dizendo, isso é mentira. Deus se importa com o corpo. Cristo morreu por você por inteiro, o seu ser material e o seu ser imaterial. E o preço que Jesus pagou não contemplava apenas a nossa alma, de novo, mas tudo o que nós somos. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos com o nosso corpo importa para Deus. Tudo que nós fazemos não é somente uma questão que reflete no mundo físico. O que o nosso corpo faz também atinge a dimensão espiritual. Os nossos corpos são manifestação física de algo espiritual, de uma realidade espiritual. Nós não somos almas vagando no mundo físico, nós somos almas encarnadas, almas que têm um corpo, e com esse corpo é que nós interagimos nesse mundo físico. Por isso, o que você come, como você descansa, como você se veste, como você se vê e utiliza a sua sexualidade, tudo isso importa para Deus. Um cristão que assiste pornografia e se justifica dizendo, com o meu corpo eu faço o que quiser porque é o meu corpo, ele precisa entender, esse corpo foi feito por Deus e para Deus. Se você come demais, se você treina por vaidade, se você usa seu corpo para seduzir, se você negligencia o descanso, tudo isso revela quem governa o seu corpo. E o seu corpo tem um propósito. E o propósito não foi aquilo que você definiu para o seu corpo. Ele já foi definido por Deus. Ele foi feito para glorificar a Deus. Jesus também morreu pelo seu corpo. Ele se importa. A ponto de Ele, Deus, habitar no seu corpo. E de um dia, Jesus vai ressuscitar o seu corpo. Vejam, versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Certa vez, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, depois 40. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Um dia todos serão ressuscitados, justos e injustos, gente que fez o bem, gente que fez o mal. Parte da população vai viver eternamente ao lado de Deus e a outra parte ressuscitará para vergonha e desprezo eterno, palavras que diz o profeta Daniel. Não é incomum o cristão ter uma visão dualista do ser humano, ou seja, que separa o corpo do espírito e que por vezes coloca o espírito superior ao corpo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O corpo importa tanto que faz parte do plano redentor de Deus. Um plano que não termina com a nossa morte daqui a algum tempo, mas permanece para sempre.
E entender essa verdade bíblica devia nos levar a pensar em como vemos, por exemplo, a pureza sexual. Nosso corpo não é um instrumento de prazer autônomo. O nosso corpo é um lugar de adoração. Nós deveríamos avaliar o cuidado que temos com a nossa saúde. Nós deveríamos considerar a dignidade do corpo quando está mais velho, ou mesmo na doença. Quando nós nos tornamos idosos, nós continuamos com o mesmo corpo e que tem o mesmo valor que sempre teve. Isso não está no meu esboço, mas pensar nisso deveria nos incentivar a cuidar melhor daqueles que estão numa idade mais avançada. Irmãos, o Evangelho nos ensina a ver o corpo não com vergonha, não com idolatria, mas com cuidado e respeito. Porque ele foi criado por Deus, comprado por Cristo, habitado pelo Espírito e será ressuscitado para a glória. Isso deve mudar a nossa visão sobre o corpo, porque ele precisa apontar para o Senhor a quem nós pertencemos. Quando nós temos uma visão correta dos nossos corpos, consideramos com base na verdade, no poder de Deus, sobre os pecados que cometemos e que nos distanciam tanto de Deus quanto da nossa realidade humana. Uma realidade que foi definida lá no começo e que será restabelecida lá no final. Talvez você seja alguém que sofra de uma doença crônica. Saber dessa visão, possivelmente, é um grande bálsamo, porque um dia não vai ter doença que vai lhe impedir de viver plenamente. Eu mesmo, aqui meu óculos, um dia eu vou enxergar bem sem os óculos. Um dia os meus joelhos não vão doer mais. Os nossos corpos hoje são como sementes do que um dia eles virão a ser. Mas a ideia não é aguardar sem fazer nada até que esse dia chegue. Porque nós sabemos o que um dia nós seremos, ou como um dia seremos. No poder que Deus nos dá, nós podemos começar hoje a nos preparar, caminhando em direção a essa estrela norte, esse guia que nós já temos, conforme as Escrituras. E se nós caminhamos nessa direção, nós já desfrutamos hoje das bênçãos que Deus promete. Para Paulo, era um absurdo que os coríntios não soubessem disso e não vivessem assim. É por isso que ele faz aquelas perguntas retóricas que nós já vimos em mensagens passadas. Olha nos versículos 15 e 16. Agora 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. E Paulo aqui, ele nos lembra que o pecado sexual não é apenas um desvio de comportamento, é uma tentativa de usar algo sagrado, o corpo de Cristo, para fins profanos. É como tornar o altar em uma cama, ou é como usar o templo como um motel. É algo que fere profundamente o testemunho da igreja e entristece o Senhor. Irmãos, é uma pena, eu falo isso lamentando, é uma pena que quando o assunto é sexo, nós, os que cremos em Cristo, muitas vezes sejamos os primeiros a nos envergonhar, a baixar a cabeça ou a ficar calados. Como se esse assunto fosse terreno exclusivo para o mundo. Crente não conversa de sexo, somente o mundo. Mas a verdade é que deveríamos ser os primeiros a falar sobre isso, com clareza, com respeito, com sabedoria. Porque somos os que conhecem o Criador do corpo. Nós conhecemos o que é prazer de verdade. Nós conhecemos o que é aliança. E a Bíblia não tem vergonha de falar sobre sexo. Ela fala com pureza, com propósito, com verdade. E a verdade é que sexo nunca foi o problema. O problema é o pecado que corrompe o sexo.
E se o mundo torce o que Deus criou, então é a nossa responsabilidade de resgatar a verdade, ensinar aos nossos filhos, honrar o sexo no nosso casamento, ou honrar a Deus com o sexo no nosso casamento, aconselhar com graça e lembrar todo mundo, o sexo foi ideia de Deus, mas no tempo certo, no lugar certo e com a pessoa certa. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não desvia o foco, ele encara o problema de frente porque ele ama a igreja. E hoje é possível, Deus quer tratar conosco, não com culpa, mas com restauração. E é por isso que ele continua dizendo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós fazemos parte, nós estamos inseridos numa cultura extremamente sexualizada. Fora do país nós somos conhecidos pelo quê? Futebol, carnaval, pelas nossas praias. Se você não sabe, mas também pelo tamanho das roupas que nós usamos nas nossas praias. Tanto os homens como as mulheres. Os nossos filmes gostam de mostrar, especialmente, essa é a minha visão, 3 coisas. Violência, pobreza e sexo. Infelizmente, a igreja brasileira também sofre do mesmo mal que sofriam os coríntios. O ambiente é muito sexualizado e, infelizmente, também temos importado esses valores para dentro da igreja, a ponto de cada vez mais não percebemos a diferença entre um namoro entre 2 pessoas que não conhecem a Deus e o namoro de 2 pessoas que se dizem crentes. Ou cristãos, se vocês preferem. E o texto que nós estamos estudando deixa claro que o resultado de uma união sexual vai muito além do físico e do emocional. Existe uma conexão espiritual, uma conexão que deveria existir somente entre um homem e uma mulher casados. Por isso, não existe, biblicamente falando, sexo casual. Como se ele fosse algo impessoal, porque toda atividade sexual traz uma conexão entre 2 pessoas que não existe em qualquer outra atividade humana. E isso, minha gente, só reforça o argumento de Paulo. Um corpo humano não é somente um corpo físico. Vale a pena citar aqui que Paulo não está ensinando que o sexo fora do casamento torna um relacionamento em casamento, mas que toda relação sexual carrega o peso e a profundidade da sua criação, de tornar um homem e uma mulher em uma só carne. Nós fomos criados para alianças santas e não para uniões vazias. E nós, aqueles que já cremos em Jesus, temos uma união que nunca vai acabar, a união com Cristo. Enquanto o mundo oferece prazer instantâneo, Cristo oferece comunhão eterna. Uma comunhão que nos dá uma nova identidade, capaz de nos ajudar a olhar para o nosso passado, nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e buscar a fazer a vontade do nosso Criador e Salvador, que pelas palavras do apóstolo Paulo, continua nos ensinando. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Vocês conseguem entender, perceber como nós devemos lidar contra o pecado da imoralidade sexual? Nós devemos lutar contra ele? Faz assim ou faz assim para mim? Exato. Nós não devemos resistir, nós não devemos lutar contra, nós devemos fugir. Nós devemos correr para o outro lado, como fez José quando foi tentado pela mulher de Potifar. Tentou agarrar ele à força. Entendam que a palavra grega que traduz imoralidade sexual aqui é uma palavra até que conhecida nossa, é porneia, essa é a palavra grega. Mas é a mesma palavra que dá origem, por exemplo, à nossa palavra pornografia. Essa é uma palavra que abrange e inclui
qualquer prática sexual indevida, como sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, sexo entre pessoas do mesmo sexo, prostituição, seja ela religiosa, seja ela por dinheiro. O que Paulo ensina aqui não é moralismo, mas é um cuidado pastoral. Ele sabe que o impacto do pecado sexual é diferente. Não é que ele seja superior, mas ele fere todo o nosso ser de uma forma diferente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E possivelmente porque o sexo é uma atividade muito, muito especial. De novo, nenhuma atividade une um homem e uma mulher como o sexo. E é por isso, como já foi dito por muitos conselheiros, se você se esquecer de toda essa mensagem, se lembre dessa frasezinha. Você não precisa de mais força, você precisa de mais distância. É isso que Paulo está dizendo. Fuja, não racionalize, fuja. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Esse versículo aqui destrói qualquer ideia de meu corpo, minhas regras. Se você é crente em Cristo, então você precisa ter a consciência correta de quem é o dono do seu corpo. E porque Deus é o dono do seu corpo, você não pode, de novo, se vestir de qualquer maneira. Você não pode se alimentar de qualquer maneira. Você não pode deixar de descansar. Mas nada disso serve para que você seja exaltado como, olha o que eu faço. Mas sim para que o seu corpo glorifique o dono do seu corpo, Deus. Os nossos corpos são onde o Espírito Santo decidiu habitar. Vocês gostam de arrumar bem a casa para receber visita? Assim, sim. E se essa visita fosse o próprio Deus? E se essa visita, na verdade, se tornasse um morador na sua casa? E eu estou falando isso porque às vezes a gente se esquece disso. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus e quanto o Pai é Deus. E Ele habita em cada pessoa que já creu em Jesus. Porque Jesus já pagou um preço alto por cada um de nós. E sabem quão alto foi esse preço? Eu dou uma dica. Esse preço custou uma vida. E não foi qualquer vida, foi a vida do homem mais precioso que esse planeta já recebeu. É a vida de Jesus Cristo. Portanto, diz Paulo, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não pense que foi barato, Paulo está dizendo. E ele está quase que dizendo, mantenham esse preço em mente, mantenha ele no radar. Foi com a vida da pessoa mais importante, mais valiosa, mais digna, que já existiu. E é por isso que hoje, terminando essa mensagem, nós fomos lembrados de uma verdade que o mundo tenta nos fazer esquecer todos os dias. O nosso corpo tem dono. Nós vivemos numa cultura que repete como um mantra, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Mas a palavra de Deus responde com amor, com clareza e com autoridade. Vocês foram comprados por um alto preço. O corpo não é um brinquedo. Seu corpo não é uma vitrine. Ele não foi feito para ser um instrumento de prazer passageiro ou egoísta, de autossatisfação. Ele é sagrado, ele é o templo. E hoje a gente teve a chance de ouvir algumas verdades práticas. Nós fomos lembrados de que nem tudo que é permitido convém. Nessa liberdade em Cristo que nós temos, ela precisa ser guiada por amor, por edificação, por santidade.
Ser livre não é fazer o que bem se quer, é não ser dominado por nada, nem por ninguém, exceto por Cristo. Nós fomos lembrados que o nosso corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor. Nosso corpo importa, o nosso corpo um dia será ressurreto, ele faz parte da nova criação. E nós fomos advertidos de que o sexo une pessoas e não apenas corpos. E que quem se une a alguém fora da aliança criada por Deus está ferindo algo profundo, inclusive a comunhão com o próprio Cristo. Por isso que Paulo nos lembrou, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A nossa identidade não está no nosso desejo, na nossa tentação ou na experiência que um dia nós tivemos. Está em quem nós nos unimos, Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, fujam da imoralidade sexual, fujam da porneia. Não brinquem com isso, não justifiquem, não testem os seus limites. Fujam, porque é um pecado que fere o interior, destrói a consciência, endurece o coração e polui o templo. E aí vem o clímax desse nosso trecho. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Ele habita em nós. Não é somente uma visita, ele mora em nós. Por isso, você não é mais seu. Não é o dono da sua vida, nem das suas escolhas, nem do seu corpo. E isso não é uma perda, isso é uma libertação, porque o dono do seu corpo é o próprio libertador, é o próprio Salvador, é Cristo. E Ele te comprou com o mais alto preço que poderia ser pago, o seu sangue lá na cruz do Calvário. Então a ordem final é bem clara, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com o que você faz com os seus olhos, com as suas mãos, com a sua boca, com os seus pés. Glorifique a Deus com as suas escolhas, os seus limites, a sua fidelidade, o seu arrependimento. Glorifique a Deus com o corpo porque Ele o resgatou com amor. E se você já pecou com o corpo, esse texto aqui não veio para te condenar. É para te lembrar que você ainda tem um dono e esse dono te ama. E Ele limpa, Ele perdoa, Ele restaura, Ele fortalece. Se você quiser sair daqui com um propósito diferente, ou um propósito a ser lembrado, honre a Deus com tudo que você é, inclusive com o seu corpo. De novo, você foi comprado, você é templo, você é dele. E que glorioso é o nosso dono, Jesus Cristo, a Bíblia diz, o Senhor. Amém? Senhor, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que temos de, ao olhar para esse texto, nos lembrarmos, Pai, de que somos mais do que almas que foram salvadas, somos pessoas que foram salvadas. É quem nós somos imaterialmente e quem nós somos materialmente. O preço que o Senhor pagou por nós é o mais alto preço a ser pago. Isso, Pai, deveríamos manter em nossa mente. Nossa gratidão, Pai, deveria ser manifestada de forma a nos cuidarmos mais com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos. Talvez, Pai, olhando para esse texto, especialmente no que tange a imoralidade sexual. Vivemos num contexto não muito diferente do de Corinto. Por isso a gente continua contando com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, com o Teu poder, Pai, para que, ao olhar para aquilo que somos tentados, nós consigamos não somente dizer não, mas realmente fugir, Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversarmos a respeito dessas coisas e que nós não sejamos, Pai, envergonhados por falar de um assunto que muitas vezes nós, filhos do Senhor, quase que consideramos um tabu. Nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos fiéis. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.